Companheiras e companheiros, cá estamos nós em mais uma edição das nossas análises de conjuntura política semanal. Me coube a tarefa de compartilhar com vocês algumas reflexões que temos feito, não só no MST, na Via Campesina, mas em diversos espaços coletivos da classe trabalhadora brasileira, seja da Frente Brasil Popular, do Comitê Lula Livre, etc. Bem, nós estamos vivendo um período histórico muito complexo e ao mesmo tempo muito dinâmico, de maneiras que a correlação de forças, que é o espelho da luta de classes na conjuntura política, tem sido também muito conturbado. E vou pontuá-los para facilitar o nosso diálogo. Primeiro, há um aprofundamento da crise econômica. A economia brasileira não cresce desde 2014 e durante todo esse ano a crise só se aprofundou. Se aprofundou para a economia em geral e para a maioria da população. E como consequência dessa própria natureza da crise econômica, ela só salva os bancos e as empresas transnacionais. Então vieram à tona dados nas últimas semanas de que nós temos agora 218 bilionários que aumentaram 40% a sua riqueza no meio da crise, e nós saltamos de 215 mil milionários para 279 mil milionários. De maneiras que, apesar da crise e por causa da crise, há um setor da nossa sociedade, banqueiros, grandes empresas, que estão se locupletando com a crise e, por isso, ela se aprofunda ainda mais, jogando nas costas da classe trabalhadora mais desigualdade, mais desemprego, menos salários, menos direitos e mais dificuldades que a gente está vendo na rua. E hoje nós temos praticamente ao redor de 50 milhões de trabalhadores adultos que estão ou desempregados ou em trabalho precarizado, sem direitos e sem uma renda fixa mensal. Bem, diante desse cenário tão perverso da crise econômica, qual é o plano dos capitalistas? O plano dos capitalistas continua o mesmo. Eles só querem se salvar a eles e poucos. Note, já vem desde lá do golpe contra Dilma, no governo Temer, e se aprofundando agora com o Guedes no governo Bolsonaro. Eles nos impuseram uma reforma trabalhista, uma reforma sindical, que destruiu a força sindical, que destruiu os direitos dos trabalhadores, e agora já está praticamente aprovada uma reforma da Previdência que também mantém os privilégios dos mais ricos e corta os direitos poucos que havia dos mais pobres. E o terceiro passo que eles estão implementando na sua sanha incontrolável é agora, então, tomar de assalto os recursos naturais, se apropriando para essas grandes empresas, para o capital financeiro, daqueles bens que são de todo o povo, que são patrimônio nacional e que poderiam ser utilizados tanto para sair da crise, quanto para resolver os problemas do povo, como são as nossas reservas de petróleo, como é a reserva de minério de ferro, como é as reservas de água, como é a nossa biodiversidade, enfim, todo aquele patrimônio da natureza está sendo apropriado privadamente como uma forma deles se lucupletarem nessa sanha de acumularem capital. Já no plano político, institucional, o que nós estamos assistindo? Enquanto o plano do capital segue seu curso sem nenhuma oposição, oposição que eu digo é com força para barrá-lo, o governo do Bolsonaro cumpre o seu papel de tirar a atenção da população. Então a família Bolsonaro a cada dia provoca cada vez mais insanidades, que vão desde os fatos que revelam
que o Queiroz ainda está ativo, indicando assessores, cobrando suas propinas? Quanto às incógnitas que apareceram, quem mesmo mandou matar a Marielle? Essa resposta continua de pé. E aqui e acolá envolve a família Bolsonaro, seja com esse fato, seja com outros atos públicos das milícias, sobretudo no Rio de Janeiro. Até aquela fanfarronice de um deles de ameaçar que eles podem apelar com o ato institucional número 5, que teve uma reação imediata de toda a sociedade brasileira, de todos os homens e pessoas de bens. Então, o que parece é que, na verdade, nós não temos um governo institucional respeitável. Nós temos um desgoverno. Tá? Ninguém mais aguenta essa figura patética que o Bolsonaro tem cumprido, que faz uma retórica direitista para atender a sua base social, mas a base social do Bolsonaro, segundo todas as pesquisas revelam, não é mais os seus votos da eleição. Agora está reduzida a 8, 10%, formada por alguns sectários pentecostalistas, por parte das Forças Armadas e também por parte das polícias e milícias que sempre apoiaram o Bolsonaro aonde ele se referencia. Mas, então, na luta política institucional, nós estamos vivendo, né, uma escuridão completa, porque de sã consciência ninguém mais acredita no governo, ninguém mais acredita nos políticos que têm dado apoio a esse governo. Então, qual é a saída numa conjuntura tão complexa e tão difícil? Bom, do ponto de vista político, não há mais condições para que o governo Bolsonaro continue. Aumentam cada vez mais as vozes na sociedade de insatisfação. Eu espero que, inclusive, setores do empresariado criem vergonha e percebam o que está acontecendo. Só aqui em São Paulo foram fechadas pela crise 2.451 fábricas durante esse ano. E o que diz a Fiesp? O que dizem os empresários? Caladinhos, alguns deles se salvando e os outros, não sei, fazendo o quê. E as Forças Armadas a mesma coisa, sinceramente. Essas coisas da retórica direitista que o capitão que vocês criaram está fazendo, vai respingar nas Forças Armadas. Todo esse plano do Guedes de acabar com o patrimônio público, de privatizar todas as estatais, de entregar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, os Correios. Não? Isso atenta contra a nossa soberania nacional. E vocês aí assistindo, algum dia o povo vai botar isso na conta de vocês. Não tenha dúvida. Bem, então, uma saída institucional seria o Bolsonaro renunciar e que se convoque novas eleições para que se retome um governo nacional que possa reconstruir um projeto de desenvolvimento do país, com investimentos produtivos na indústria, na agricultura, com a geração de emprego, com a distribuição de renda, ou seja, com a retomada do crescimento da nossa economia. Enquanto isso, nós da classe trabalhadora não devemos esmorecer diante de uma conjuntura tão difícil e devemos ter sempre no horizonte a indignação e a mobilização de massas, que infelizmente está devagar. É verdade que durante esse ano a juventude, os professores estiveram mais presentes nas ruas, mas ainda de forma insuficiente. É necessário que a classe trabalhadora, como classe, vá às ruas e retome um movimento de massas para recolocar no debate da sociedade um projeto de país, sem essas loucuras do governo atual. É preciso que a classe trabalhadora seja conscientizada dos perigos que nós estamos vivendo. Nós temos que criar algum movimento que consiga barrar as privatizações das estatais, que consiga inclusive levantar essa bandeira que a CPI
dos crimes da Vale do Rio Doce, sugere, que me pareceu muito interessante, é preciso retomar a reestatização da Vale. Porque sem a reestatização, a riqueza do minério continuará sendo apropriada apenas pelos seus acionistas privados, que 52% moram no exterior. Então a CPI, é clara, vai pedir a prisão da diretoria da época da Vale e vai pedir a prisão de consultores alemães da empresa TUV e vai sinalizar a necessidade da reestatização. Estão corretíssimos. A Vale teve um lucro líquido de 25 bilhões e até hoje não conseguiu pagar as indenizações e construir casa da turma atingida em Mariana e muito menos das famílias das 257 mortes que ela matou, inclusive a maioria seus funcionários, no crime de Brumadinho. Então o tema da Vale, ele é muito emblemático porque ele nos ajuda a rebater as privatizações e retomar a defesa da soberania nacional nas riquezas que deveriam ser utilizadas para todo o povo. Bem, nessa necessidade de motivar a mobilização, o nosso papel é ficar insistindo e estimular todo tipo de debate político, de plenárias estaduais, para discutir esse tema. E agora, dia 5 de novembro, temos aí uma agenda de mobilização nacional, puxada pela juventude, que esperamos todas as forças populares se mobilizem para nós tentar barrar as insanidades do governo Bolsonaro com suas ameaças de AI-5 e barrar o processo de privatização das estatais. Bom, esse é o cenário do Brasil, mas nós não poderíamos falar de conjuntura nessa semana sem comentar os novos ventos de primavera que estão atingindo toda a América Latina. Olha que coisa boa. Nas últimas semanas e meses, vocês têm acompanhado. O povo do Equador se levantou e está lá na rua ainda. Provavelmente não vai terminar bem aquele governo traidor do Lenin Moreno. O povo do Peru derrotou o Congresso. Provavelmente haverá eleições. O povo do Chile ainda está na rua. O Pinheiro destituiu todo o ministério, reprimiu com as forças armadas que ainda são pinotistas e não adiantou nada. O povo não saiu da rua. E naqueles países em que veio a mobilização e tivemos eleições nesse último período, em todas elas as forças populares antineoliberais foram vitoriosas. Nós ganhamos eleições na Argentina, ganhamos as eleições na Bolívia, ganhamos inclusive as eleições municipais da Colômbia. Em todas as grandes cidades da Colômbia, a direita do Uribe, que é a mesma coisa do Bolsonaro aqui, foi derrotada, inclusive elegendo uma companheira lésbica para a prefeita da maior cidade de Colômbia, que isso é uma verdadeira revolução para a cultura política latino-americana. E temos uma vitória consagrada do povo da Venezuela, que inclusive a imprensa burguesa tirou a Venezuela da pauta. Por quê? Porque lá na Venezuela o povo mobilizado derrotou os golpistas do Guaidó, dividiu a oposição e chegou agora a verdade nua e crua, que no cenário internacional, inclusive, o governo Maduro foi eleito no cenário das Nações Unidas como um dos membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU. De maneiras que o governo da Venezuela saiu com prestígio internacional, com as suas alianças com a Rússia, com a China, com o Irã, com vários países da América Latina, e derrotou a oposição interna. E eu espero que agora, num clima de paz, o governo da Venezuela consiga então superar os problemas da crise econômica resultantes do bloqueio econômico que o governo Trump impôs. E lá nos Estados Unidos não poderia chegar notícia melhor. O Trump, que é o Bolsonaro deles, que é inclusive o financiador da campanha do Bolsonaro, né, teve nessa semana a aprovação pela Câmara dos Deputados do início do processo de impeachment contra ele. Esperamos que o povo americano
se não o derrubar pela Câmara dos Deputados, certamente vai o derrubar nas próximas eleições de junho. De maneiras que aquela fase de hegemonia da ultradireita em vários governos do mundo está acabando. E aqui na América Latina nós estamos sentindo os ventos de uma primavera que certamente virá desses países da América Latina e vai nos ajudar a criar um ânimo para retomarmos as mobilizações de massa aqui no Brasil. Bom debate para todo mundo, um grande abraço e seguimos em frente, que a história não para e o povo será vencedor.